E aí, pessoal, vencemos a primeira desta Copa do Mundo de 9 jogos, em que precisávamos vencer 6. Faltam 5. E a próxima batalha já está marcada às 6h30 da tarde, lá em BH, contra o América Mineiro, o antigo clube de Wagner Mancini. Eu quero trazer para vocês aqui o pós-jogo, o que se disse, o tipo de sensação e o ambiente interno e, logicamente, como projetar já, começando a projetar o time para a segunda batalha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, não esqueça, Reduza Soluções Financeiras é parceira deste canal. Isso mesmo, se você quer baixar o seu financiamento do carro, do banco, a hora é agora. O pessoal da Reduza está aqui, é só entrar em contato pelo telefone, pelo WhatsApp que está aqui ou pelo direct lá deles do Instagram, todos aqui na descrição desse vídeo, e você vai diminuir o seu financiamento abusivo. Entra lá, é de graça, eles fazem avaliação e aí vocês vão ter uma vida um pouquinho mais tranquila, a gente sabe como funciona. Reduza Soluções Financeiras é parceira deste espaço. Gente, vamos lá. O Grêmio fez o 1-0 do jeito que deu contra o Fluminense, gol do Diego Souza, que fez um baita jogo. Eu critico muito o Diego Souza, mas ele fez um baita jogo ontem, dedicado, buscou dentro da realidade dele, do que ele pode fazer. Acho que nos jogos em casa ele consegue ter uma participação maior, porque ele é um jogador que não consegue se movimentar muito, então nos jogos em casa, quando tu pressiona mais, ele está mais perto da zona de conflito, da zona de confronto, lá dentro da área adversária. Acho que nesse caso ele é melhor do que nos jogos fora, quando o adversário normalmente se coloca mais posicionado, ele fica com um espaço de campo muito grande, e acho que nesse aspecto, ontem ele conseguiu ser muito importante, para mim foi o melhor jogador da partida. Mas depois do jogo, o técnico Wagner Mancini falou bastante sobre as suas opções. Eu confesso para vocês que não tomaria esse caminho, e eu tenho dito isso. O caminho de abraçar os cascudos, de abraçar um time dessa forma, eu não abraçaria. Ontem, por exemplo, nós vimos, ele vai falar sobre isso, sobre o Sarará, sua escolha, sobre questões envolvendo essa relação, até mesmo sobre Rafinha. Não foi para o banco. Rafinha foi preservado fisicamente, assim como Douglas Costa, assim como Ferreira. Mas a gente vai falar sobre isso. Ele disse que a vitória, o Mancini disse que a vitória traz alívio, trouxe para mim muito, e acho que para o Grêmio internamente também. Depois de uma sequência de derrotas, vimos um time muito bem, que pressionou, que jogou. Segundo ele, o Grêmio teve 25 conclusões a gol, não vi tantas, mas o Grêmio de fato no primeiro tempo conseguiu pressionar, no segundo tempo também chegou ao gol, quando já não estava tão bem na partida. Mais uma vez o time afundou fisicamente. Alguns jogadores estão muito abaixo fisicamente, é uma coisa até constrangedora, assim. Nós estamos falando de um futebol profissional e alguns caras estão muito abaixo. Aí ele diz, ó, sempre que optamos por uma equipe mais jovem, teremos intensidade maior, porém às vezes perdemos em outros aspectos, como na experiência e no abalo emocional em caso das coisas não acontecerem. Quando optou por time mais veterano e deu abalo e deu algum episódio que não aconteceu, o time também teve abalo emocional, não foi a equipe jovem que teve. Aqui começam essas narrativas do treinador que, olha, tomara que ele tire o Grêmio, nós vamos torcer dia a dia para ele tirar, mas eu não concordo com isso, não posso concordar com isso. Sobre Sarará, ele disse, ele é um atleta leve que me dá uma chegada no campo ofensivo, jogador alto, e hoje nós queríamos deixar a equipe mais alta. Ou seja, justificou a escalação hoje. Vou te dizer, o Sarará é melhor do que os outros volantes, o Sarará é melhor do que o Vijaçante, o Sarará é melhor do que o Thiago Santos. Tem que deixar ele jogar. Deixa ele jogar. Já justificou a saída dele no próximo jogo. Sobre a escolha de deixar Ferreira e Douglas Costa no banco, foi para que nós tivéssemos as trocas no segundo tempo e para que pudéssemos descansar os atletas. Sobre descansar os atletas, fica evidente, o Douglas Costa não tem nenhuma condição de jogar mais do que 35 minutos. O Ferreira ontem também entrou com dificuldade, mas de fato, quando eles entram, eles conseguem entregar para o time alguma mudança técnica. E talvez seja essa a estratégia. Já que tu não tem o cara 90 minutos, e no início está todo mundo fisicamente muito forte, tu prepara esse cara para jogar 35 minutos. Ah, é bom
um jogador de 1,5 milhão, ter que preparar para jogar... É o que tem. Vou repetir, não adianta ficar olhando para trás agora. 9 jogos, agora são 8, nós temos que ganhar 5 e é o que tem. Então a estratégia é essa. Douglas Costa é banco, vai jogar 35, se precisar criar em cima da sua qualidade alguma coisa, a gente tem o Douglas Costa. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Lembrando que ele botou o Elias, que é um tanque de forte, que empurrou os caras no primeiro tempo. Talvez seja essa a saída. Tu coloca, cria uma solução assim, e aí o Grêmio vai tentar sair a partir daí. Pode ser, não acho ruim isso aqui. Não vai ser isso que vai acontecer, mas não acho ruim. Se não tem condição de jogar 90, entra faltando 35 e tenta alguma coisa. Sobre Rafinha, olha o que ele disse. A entrada do Wanderson foi justamente pelo Rafinha vir de uma sequência de jogos. Wanderson é banco, Rafinha é titular. Então, aquela ideia que nós criamos ontem está terminada. O time vai com os cascudos, e nós estaremos aqui na arquibancada torcendo da mesma forma. Tudo da mesma maneira. Tá? Não vai mudar nada na nossa relação. Sobre o Elias, ele disse que precisava de jogadores que pisassem na área e ele inclusive gostou disso, porque ele disse que o Elias estava sempre perto para concluir. Lembrando, o Elias foi o jogador que mais concluiu a gol no Grêmio ontem. É verdade que perdeu gols. O primeiro ele chuta de canhota, ela dá na trave, o segundo ele chuta, o goleiro pega, o terceiro ele erra uma cabeçada. Mas foi ele que estava lá. Porque o Diego não conseguia muito estar lá na frente naquele início. O Diego veio um pouco e ele entrava em diagonal. Uma das jogadas, talvez a melhor jogada do Grêmio no jogo, é uma jogada que o Diego sai, arma, encontra o espaço vazio, o Elias entra em diagonal, chuta cruzado, o goleiro pega. Essa, para mim, é uma das boas histórias do jogo de ontem. Um Grêmio que teve força. E Elias tem como característica força. Sobre a relação jovens e experientes, o Mancini também fala sobre isso. Ninguém possui vantagem, ninguém está na frente de ninguém. Vamos jogo a jogo, e é importante que os atletas saibam disso, pois temos que mobilizar o clube. A mobilização do grupo ficou evidente ontem, tá? O grupo está fechado no trabalho. Todos estão abraçados ao trabalho. E eu estou falando ao trabalho do Mancini, do Denis Abraão, que eu vou também fazer um comentário aqui, porque o Grêmio, de fato, ontem buscou muito resultado. O Grêmio está muito machucado. Eu não achei que faltou vontade, eu não achei que faltou empolgação. O time é ruim. O time tem dificuldade técnica, tática, física. O time tem muita dificuldade. Só que os caras estão tentando do jeito deles. É aquela história que a gente discute, a gente teria feito diferente, mas agora não adianta. Então essa relação que a gente está vendo aí, e que fica evidente através das palavras do Mancini, é exatamente essa. Fechado com esse grupo, jogo a jogo para ver o que vai acontecer. Ele indicou algumas coisas. Acho que o Thiago Santos volta, acho que o Rafinha volta. O Cortez a gente tem que ver, porque o Diogo Barbosa não foi pior que o Cortez. E aí a gente vai ver a construção do time a partir de agora. O Grêmio precisa de 5 vitórias e nós vamos torcer uma a uma para a gente conseguir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.